Era uma noite silenciosa na Amazônia. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a lua cheia iluminava a mata. Eu era um guarda da fronteira, e minha missão era proteger a Amazônia do tráfico de drogas e do garimpo ilegal. Meu grupo e eu éramos treinados para enfrentar perigos na floresta, mas naquela noite, algo diferente nos esperava. Estávamos acampados perto de um garimpo ilegal. Havíamos ouvido rumores de que garimpeiros mal-intencionados estavam se juntando naquela área para explorar o ouro. Com cuidado, armamos um plano e decidimos passar a noite ali para monitorar o lugar. Precisávamos estar prontos para surpreendê-los. Eu estava com 3 amigos, Lucas, Fernando e a Ana. Cada um de nós se posicionou em pontos estratégicos nas árvores, todos camuflados e prontos para agir. Enquanto a noite avançava, o vento soprava suavemente as folhas, e o único som que podíamos ouvir era o canto distante de alguns animais. O clima estava tenso, e todos estávamos focados em nossa missão. Por volta das 10 horas, começamos a escutar passos. Era um som suave, mas que se intensificava aos poucos. Meu coração começou a acelerar. Era agora ou nunca. Fizemos silêncio e nos preparávamos para surpreender os garimpeiros. Mas, de repente, nós nos congelamos de medo ao ver algo que nenhum de nós poderia imaginar. No meio do acampamento dos garimpeiros, havia um enorme cão negro. Seus olhos amarelos brilhavam como 2 lanternas no escuro. Ele não parecia um animal qualquer. A presença dele parecia tão pesada e maligna que o ar ficou elétrico. Um dos meus amigos, o Fernando, falou em voz baixa: "Isso é um lobisomem." No início, eu ri dele. Não poderia ser verdade. Lobisomens eram apenas histórias que ouvi na infância. Mas, para minha surpresa, o cão começou a mudar. Seu corpo cresceu, e aos poucos, começou a assumir a forma de um homem. A transformação era horripilante. Eu olhei para o rosto do Fernando, e pude ver o medo estampado em seus olhos. Ele parecia ter certeza do que estava acontecendo. Sem pensar 2 vezes, Fernando puxou sua arma e disparou primeiro. O som estourou na noite e todos nós seguimos seu exemplo, atirando contra a criatura. O lobisomem caiu no chão, sem vida. Ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. O que acabávamos de ver era surreal. Eu me aproximei lentamente da criatura que agora estava inerte. Tinha dentes afiados e suas garras eram enormes. Passei a mão na pele dele e percebi que não era apenas um animal selvagem. Era algo sobrenatural. O Fernando, ainda chocado, olhou para mim e disse: "Quando eu era jovem, eu vi um lobisomem. Ele atacou uma aldeia. Desde então, nunca esqueci." Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. O que ele havia visto antes poderia ter voltado, e talvez, essa criatura tivesse sido a responsável pelo pânico que fez os garimpeiros fugirem. Decidimos então voltar. Tínhamos cumprido nossa missão, mas uma sensação estranha me acompanhava. O que acabamos de enfrentar não era um garimpeiro comum. Tínhamos encontrado algo mais aterrorizante do que qualquer gangue de tráfico. Enquanto caminhávamos de volta, o silêncio da floresta parecia mais profundo. As árvores se moviam lentamente como se estivessem sussurrando segredos sombrios em nossos ouvidos. A lua brilhava intensamente, mas nada parecia reconfortante diante do que havíamos presenciado. Ana, que sempre fora a mais corajosa entre nós, tentou quebrar o silêncio. "Acho que devemos contar para alguém sobre isso. As pessoas precisam saber que algo perigoso está à solta." Mas a verdade era que nenhum de nós queria falar sobre isso. O lobisomem era um segredo sombrio que não queria ser compartilhado. Chegamos ao nosso acampamento e começamos a embalar nossas coisas. Cada movimento parecia pesado, e olhávamos constantemente por cima do ombro. O medo de encontrá-lo novamente ainda pairava sobre nós. Naquele dia, a missão era concluída, mas o que vivemos ficou gravado em nossas memórias para sempre. Na manhã seguinte, decidimos ir embora daquelas selvas. O caminho de volta foi silencioso e tenso. Ninguém parecia disposto a quebrar o silêncio. Nos sentíamos como se estivéssemos sendo observados.
A floresta, que antes era nossa casa, agora parecia estranha e ameaçadora. Quando alcançamos a base, entregamos um relatório sobre o garimpo, mas deixamos de lado o que realmente encontraram. O lobisomem não poderia ser uma parte da história. Era um segredo que preferimos guardar entre nós quatro. Os dias se passaram, e a vida na base continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas às vezes, à noite, eu acordava com a sensação de estar sendo vigiado. E sempre que olhava para a floresta, a imagem daquele cão negro me assombrava. A Amazônia tinha seus mistérios, e aquele era um deles. Havia muitas coisas que ainda não podíamos explicar, muitos segredos nas sombras das matas que se escondiam na escuridão. O lobisomem era apenas um deles, mas quem poderia dizer quantas outras criaturas e histórias estavam esperando para ser descobertas na floresta? Nós estávamos ali para proteger a Amazônia e suas verdades, mas a realidade que encontramos naquela noite era uma mensagem clara: às vezes, o que se esconde nas sombras é mais assustador do que qualquer perigo que possamos enfrentar. E assim, a vida continuou para nós, mas nunca falamos do lobisomem para mais ninguém. Ele já tinha se tornado parte de nós, um segredo que nunca seria esquecido.